Bom dia pessoal da gravação, bom dia aos presentes. Vamos começar aqui com um videozinho da AGU, tá? AGU Explica, canalzinho maravilhoso para assistir de vez em quando, quiserem sanar alguma dúvida mais objetiva. Vamos lá. Você sabe o que é a eficácia das normas constitucionais? A AGU explica. A gente já tratou aqui no AGU Explica de diversos temas de direito constitucional, como habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Todas essas normas têm previsão constitucional. Por isso é importante entender como elas são classificadas de acordo com a sua eficácia. O primeiro ponto que vale mencionar é que existem diversas classificações sobre esse assunto, e todas elas são passíveis de crítica. No entanto, nós vamos adotar aqui a classificação do professor José Afonso da Silva, já que ela tem sido muito utilizada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência para explicar esse assunto. Para ele, as normas constitucionais se dividem em normas constitucionais de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. As normas de eficácia plena são aquelas que têm aplicabilidade imediata, ou seja, elas são dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua executoriedade. A doutrina clássica costuma chamar essas normas de auto-aplicáveis. É o caso, por exemplo, de normas constitucionais que atribuem determinada competência a um ente federado. As normas de eficácia contida, elas têm aplicabilidade tão logo seja promulgada a Constituição. Acontece que normas infraconstitucionais podem, às vezes, restringir os efeitos dessa norma. O dispositivo constitucional que garante a liberdade de profissão, por exemplo, sofreu restrições posteriores, como o caso da necessidade de aprovação no exame de ordem para o exercício da advocacia. Por fim, nós temos as chamadas normas de eficácia limitada, que dependem de uma posterior regulamentação, ou seja, elas dependem de um ato legislativo posterior para serem integradas e para que possam surtir os efeitos imaginados pelo legislador originário. Nesse caso, a doutrina costuma fazer uma subdivisão entre normas programáticas e normas de princípio institutivo. No primeiro caso, estão estabelecidos princípios e normas gerais na implementação dos programas de Estado, na busca dos seus fins sociais. No segundo caso, o legislador constituinte ele traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades e institutos. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Eu nem sei o nome desse advogado, não sei se ele ainda é advogado-geral da União, mas eu sempre procuro colocar, gente, quando a GED assim, mais voltada a um conteúdo específico e tudo, a gente colocar uns videozinhos assim, porque eu acho que fica bacana pra gente ter uma nova visão e tudo mais, né? E a AGU Explica, ela é entupida, não só direito constitucional, tá? Administrativo, civil, penal, o que vocês imaginarem tem no canal da AGU Explica, o que é, tipo, muito bom, muito proveitoso pro nosso estudo, né? Às vezes a gente quer ver uma coisa diferente e tudo, enfim. Vamos lá, meus amigos. Ó, gente, hoje o nosso assunto, né? Nosso assunto muito legal, eu particularmente adoro, que é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Não só a eficácia, mas a aplicabilidade mesmo, a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, certo? Slidezinho aqui. E só pra gente se situar no tempo e no espaço, estamos nesse momento aqui do roteiro. Já terminamos, né, esse momento do roteiro. Então vocês vão ver que o dia de hoje é bem rápido, bem tranquilo. E minha pegada com vocês hoje vai ser mais prática, um pouco mais pragmática do que ficar só revendo conteúdo, Isso a gente pode fazer até na revisão. Aqui hoje a gente vai rever, né, um pouquinho, só situar, lembrar o que é cada um, deixar bem sedimentado o raciocínio e resolver algumas questões que eu separei aqui, né, além de utilizar mesmo a classificação, aplicar no texto constitucional. Então, mais do que entender esse conteúdo, é saber a relevância prática dele. Saber, Sibeli ou Tiago, como é que a gente pode pegar essas coisas teóricas e aplicar, levar para a prática? Será que me serve mesmo? E acreditem ou não, concurso, OAB, vão cobrar isso aqui, mas principalmente concurso, tá? Então, ó, já passamos desse momento aqui, tópico 3.5, né, que passa das classificações. O que se estende muito aqui em classificações, pessoal, é o quê? Primeiro, a gente vê o Afonso da Silva, que foi um dos pioneiros, certo? Por influência do Vésio Crisafulli. E aí, acho que é assim pronuncia, Vésio Crisafulli. E aí ele traz, né, na sua obra, literalmente uma obra escrita, a aplicabilidade das normas, ele começa a dissecar sobre isso, mas isso já tem influência de Paulo Bonavides, já tem influência de Rui Barbosa, ele já tem uma influência de longa data, só que ele é o que pega e diz, ó, vou dar nome aos bois. Aí ele começa a falar sobre cada uma das aplicabilidades possíveis a partir da sua eficácia, tá? E aí quando a gente vai descendo, a gente vai ver que vão ter outros doutrinadores, como a Helena Diniz
e os, né, doutrinadores Celso Ribeiro Barros de Castro e Reis Brito, alguns até ministros do STF, que vão também criar, né, vão trazer a sua visão do que seria a aplicabilidade das normas. E aí depois, né, vocês já começaram e vão desenvolver na próxima semana isso aqui. Controle de constitucionalidade. O professor ele vai do zero, ele vai lá da Grécia Antiga para a gente ter o panorama geral do controle de constitucionalidade e vocês vão se estender um pouco aí, passar pelo momento brasileiro e é a parte que a gente mais vai investir aqui durante as próximas semanas de conteúdo e tudo mais, se aproximando aí da AV2, tá? E aí quando estiver perto da AV2 eu digo, ó, o recorte vai ser mais assim, vai ser mais assado, certo? Foque mais nisso, mas geralmente é meio triste a notícia, mas eu tenho que ser honesto e transparente, né? Geralmente é um pouco de tudo que vocês viram, mas o foco maior é aquela unidade que está sendo trabalhada dentro daquele mês, certo? Mas não impediria que caísse alguma coisa de constitucionalismo e tudo mais, certo? É uma coisa meio cumulativa, mas o professor é consciente, ele vai fazer um cumulativo razoável, ponderável, né? No máximo que der. Mas eu só dando aquela visão geral para vocês saberem o que nos aguarda no futuro, tá? E controle de constitucionalidade não falta, procurem não faltar. Isso aqui é sensacional se vocês pegarem toda a base desde o zero, tá? Vocês já viram Grafé Parada Monstra, Dutch Cook e a partir de segunda vão ver Marbury vs Madison. Mas tudo no seu devido tempo, tá? Mas só para situar todo mundo aqui no tempo e no espaço, até eu, também é importante me situar no tempo e no espaço, porque são várias turmas, né, além de vocês. E vamos embora, tá? Dá uma olhadinha aqui de novo no que é essa maravilhosa classificação da aplicabilidade das normas, tá? Então, ó, nossa unidade, aqui tá escrito que vamos ver no GED de hoje, tá errado. Vou bater no estagiário, devia ter falado estagiário, ajeite isso aí, né, estagiário. O que nós vamos ver na unidade, né, nessa unidade aí, nesse roteiro 3. Vamos ver basicamente tudo isso daqui dentro do roteiro 3, tá? Aquele roteirinho que eu acabei de mostrar, que vocês viram aí, tá no drive e tudo mais, é o que nós vamos ver, tá? A passado o tempo, tudo no seu devido tempo, beleza? Bom, mas hoje, especificamente, nós vamos ver, né, saber diferenciar e aplicar a classificação das normas constitucionais, tá? Saber diferenciar qual é uma classificação do Aires Brito para Maria Helena Diniz, para José Afonso, e, né, saber aplicar, mais importante do que você ter o domínio teórico, você ter o domínio técnico, saber classificar as normas constitucionais propriamente ditas, tá certo, pessoal? Bom, então vamos lá, mas a dica, a grande matada é, se dominar a classificação de um doutrinador, vocês vão ver que os outros vai ser bem tranquilo, tá? Porque se você domina o primeiro ali, a do José Afonso, que é a mais utilizada de um certo ponto, né, por ser uma doutrina mais antiga e um pouco mais aceita pelos constitucionalistas, digamos assim, vocês pegarem ou conseguirem entender a classificação do Afonso, dominar essa classificação, os outros vocês vão saber, né, diferenciar por contraste, certo? Vocês vão ver uma palavra ali diferente e tudo, e vocês vão diferenciando por contraste, tá certo? Bom, gente, disclaimer inicial muito importante, que é o que? Quando a gente está falando da classificação das normas, quando a gente vai classificar alguma coisa, acho que eu dei um breve recado sobre isso, quando a gente falou da classificação das constituições, é importante a gente entender o seguinte: quando eu quero classificar alguma coisa, eu tenho que tomar algum ponto de partida, certo? Pode parecer óbvio o que eu vou dizer aqui, mas óbvio, às vezes precisa ser dito, porque ajuda a gente a enxergar um pouco no horizonte o que a gente está fazendo. Então, quando eu quero classificar a Constituição, eu vou tomar um ponto de partida, né? Vocês lembram de classificação da Constituição? Pois é, eu vou tomar um ponto de partida. E aí, Lunário, qual vai ser o ponto de partida para eu classificar minha Constituição, por exemplo, quanto ao modo de elaboração, né? Ela pode ser histórica, pode ser dogmática. Então, eu estou olhando, às vezes, um recorte categórico da minha análise de estudo, eu estou olhando um recorte categórico e dizendo, ó, eu vou classificar, vou pegar esse objeto aqui e vou classificar, né, a partir desse ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Se vocês olharem aqui no roteiro, professor, né, elabora tudo, ele bota aqui, ó, vetor. Qual é o vetor de análise? Aplicabilidade, eficácia. Então a gente já está trabalhando no plano de eficácia da norma. Salvo engano, vocês vão estudar lá no finalzinho de Direito Civil 1. Vocês estão vendo Direito Civil 1, né? Meu Deus. É o grande contraste, eu vendo Direito Civil 5. Então, vocês vendo Direito Civil 1, vocês vão ver que no negócio jurídico, por exemplo, ele pode ser existente, válido, eficaz, certo? E essa dinâmica de o que é existente, do que é válido, do que é eficaz, serve para vários momentos de estudo dentro do direito, tá? E, não menos importante, aqui, quando a gente vai analisar a própria questão da eficácia das normas. Então, Tiago, eu já parto de um pressuposto de que minha norma, ela existe, né? Para poder falar de eficácia, eu preciso falar primeiro de uma norma que existe. E, além dessa norma existir, Sibeli, ela é válida, ela é compatível com o ordenamento jurídico vigente. Então, perceba, vamos voltar a escadinha para a gente só entender onde é que estamos analisando. Eu já parto do pressuposto que ela é válida, então, é uma norma que está na Constituição, nessa bonitona aqui, é uma norma que está aqui, é válida, está compatível com o resto do ordenamento, beleza?
que mais? Ela existe no ordenamento, ela está inserida, certo? Não é uma norma que ainda está sendo elaborada pela Câmara, não é uma norma, um projeto de lei que ainda está sendo elaborado ou emenda, né? Geralmente falando só de norma constitucional, então uma emenda à Constituição que ainda vai ser introduzida de vez, como a da reforma tributária que vai vindo aí. Pois é, fiquem atentos à reforma tributária, tá? Vai vir aí, daqui para 2030, os tributaristas estão ficando loucos, tá? Salvo engano é a 132 ou é a 123 de 2023, tá? É um número assim, se tiverem curiosidade. Mas a emenda constitucional, por exemplo, se vocês observarem, ela tem dessas. Então, ela já existe, mas ela é válida, tá? Entendeu? A ideia é, estamos falando da aplicação, produção de efeitos, capacidade de produzir efeitos no mundo real. É dizer, ó, essa norma que está aqui no texto, no artigo 7º da Constituição, falando de direito do trabalho, consegue ser aplicada na prática, tá? Então, tá? O que temos aqui? Quero ser bem objetivo com vocês, pra gente não ficar, tipo, não ficar uma coisa muito maçante, a gente poder partir pra prática, tá? Mas, trazendo aqui uma contribuiçãozinha curiosa, né, do próprio Michel Temer, acreditem ou não, Michel Temer era doutrinador, doutrinador, mas fez algumas obras. E numa dessas obras ele fala sobre eficácia social, que seria a potencialidade, né, a capacidade, como a gente viu ali no slide anterior, da norma regulamentar relações sociais. Então elas conseguissem ser aplicadas, eu dizer, pô, esse quinto aí, Luiz, eu cheguei em mim, o Thiago chega em mim, pô, esse quinto, Luiz, tem vários direitos fundamentais, como é que eu aplico na prática? Bom, já começa aqui o próprio fato da gente poder, da gente poder fazer greve, da gente poder fazer reunião em praça pública, sem, né, não estando armados e tudo mais, mas sem precisar, às vezes, de uma autorização do poder público, dá certo, porque já tem um quinto garantindo isso. Mas se eu quiser fechar ali aquela praça e fazer um movimento ali só de uma classe específica, quero fazer um movimento voltado à defesa do meio ambiente, eu quero fazer na praça aqui do lado da minha casa, aí eu vou fazer, gente, o quinto já garante isso, certo? Só que você tem que avisar antes da prefeitura. Então, essa é a dinâmica. É porque a Constituição já está garantindo e tutelando muitos direitos de vocês. A questão é pegar essa coisa que está na Constituição e levar para o plano prático, levar para o mundo real, tá? A realidade social, como a gente vê na concepção do Conrad Hess. Por isso que ela é tão interessante, porque a gente vê que ele diz tem uma realidade social e tem a Constituição. Os dois exercendo fluxo um no outro. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Afonso da Silva, hein? Afonso da Silva. Vamos dominar a classificação do Afonso da Silva. E aí vocês vão ver que o resto vai ser tranquilo. A gente vai só fazer o contraste. Lá no Afonso é assim. Então, na Helena, ela diz assim. Então, a diferença é essa, tá? E vice-versa para os outros, beleza? Então, o primeiro momento aqui do roteiro, ó. A gente se familiarizem com esse roteiro, ajuda muito. E o professor deixa aqui bem explicadinho, ó. A ideia é o quê? A gente poder se fazer algumas perguntas, tá? Quanto à aplicabilidade. A gente já vai dividir em dois momentos, duas categorias. Existe o modo de eu aplicar a norma e existe o tempo em que eu aplico a norma. Então, percebam. Existe uma maneira, Thiago, de eu aplicar a norma. E existe, Sibeli, um tempo específico. Dentro de um lapso de tempo, quando é que eu vou aplicar? É mais na frente ou eu vou aplicar agora, de imediato? Certo? Então, quando e como são as perguntas básicas que vocês vão fazer quando se depararem com o texto da Constituição. Tá? Abriu a Constituição aqui, você olha, tá, vou olhar aqui para o artigo 1º da Constituição. República Federativa do Brasil, formada, Constitui Estado Democrático de Direito com fundamentos. Quando vocês vão olhar os incisos, vocês aplicam. Quando é que eu vou ter como fundamento a soberania? Já tem, entendeu? Se a gente fosse botar a soberania mais para frente, né, como princípio da República, da RFB no caso, se a gente fosse botar a soberania mais para frente ia ser estranho, certo? Então é sempre se perguntarem, olhem para o texto da Constituição e se perguntem, tá, quando eu posso aplicar e como, tá? Se você for mais que nem eu, primeiro eu vou pro tempo e depois eu vou pro modo, mas tanto faz, gente. A questão é olhar pro modo e dizer como eu vou aplicar isso. Eu vou precisar de uma norma infraconstitucional ou eu vou precisar, né, fazer uma articulação de outra norma, eu posso ter outra norma que restringe ou melhor, contenha essa minha primeira norma constitucional. E quanto ao tempo, certo? Eu vou aplicar agora ou mais na frente? A gente vai ficar se fazendo essa pergunta toda vez que a gente olhar para uma norma. E a partir disso, o resto flui como água, porque a gente vai entender quem vai ser eficácia plena, quem vai ser eficácia contida e quem vai ser eficácia limitada, certo? A partir dessas perguntas e, claro, dessas categorias, beleza? Essa divisão aqui ajuda muito. E tem exemplo a rodo, tá? Tem exemplo a rodo. Não vamos ver todos, vamos ver os mais tranquilos, tá? Pra gente poder trabalhar aqui. Então, entendido esse primeiro momento? Modo, né? Tempo, tranquilo? Bom, vamos aqui falar de categorias, tá? Voltar aqui pro slide. O que a gente pode falar? As categorias propriamente ditas, tá certo? Vamos ver como é que funciona. Bom, inspirado, obviamente, na doutrina italiana do Vesio Crisafulli, ele vai começar a olhar, gente, e a partir disso também
influenciado, como eu disse aqui, para os que estão chegando agora, influenciado pelo Paulo Bonavides, influenciado pelo Rui Barbosa, tá? O próprio Rui Barbosa já tinha, assim, obras falando sobre isso, tá, gente? Juristas aí bem interessantes que ajudaram a construir muita coisa bacana no nosso direito brasileiro. Mas o que importa é, quando o Afonso da Silva observa as normas constitucionais, ele vai pegar o texto e, Tiago, acredite ou não, ele vai fazer essas perguntas. Ele vai olhar e vai dizer, tá, como é que eu aplico? Quando é que eu aplico essa norma? E a partir disso ele começa a perceber, poxa, tem norma aqui que ela já está produzindo efeito, Sibeli, dentro da nossa realidade social. E tem norma que não está produzindo efeito na nossa realidade social. Exemplo, bem rapidinho aqui, só descer pro nosso 5º constitucional. Eita, como é rápido. Pronto. Vamos lá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Olha aqui o inciso 2, tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Certo? Tranquilo? E o 1, aí sim eu posso dizer, tá? Acho que lá no slide tá trocado, eu vou colocar o 1. O 1 eu posso dizer, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Observem isso aqui é norma de eficácia plena, tá, pessoal? Você observa aqui, a Constituição já diz, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Simples. E ainda é nos termos dessa Constituição. Observe que quando ela traz aqui, nos termos dessa Constituição, nós não estamos dizendo assim, a Constituição vai ampliar, vai reduzir. Não. Ela diz assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Pronto. A eficácia dessa norma, ela é quanto ao tempo, imediata, certo? Quanto ao modo, direta. Percebam, quando eu promulguei a Constituição de 88, lá em 5 de outubro, quando essa Constituição foi promulgada, essa norma aqui já estava valendo. Sem medo de ser feliz, tá? O que acontece é que a própria Constituição vai dizer, ó, nesse caso aqui a gente vai precisar trazer um tratamento diferente para a mulher, para aumentar a proteção dela do mercado de trabalho, porque tem uma desigualdade material, e aí a Constituição mesmo que vai regulando essas coisas. Essas situações. Além, claro, da própria CLT. Mas a ideia é o quê? É quando você pega só o texto específico do inciso 1º, você vai observar que ele já pode ser aplicado de cara, certo? Diretamente, quanto à maneira de ser aplicada diretamente, a própria Constituição direto na realidade social, e quanto ao tempo, no momento que ela foi promulgada, tá? Publicada depois, certo? Bom, isso é para entender a primeira ideia. E o segundo, olha só que legal, tá? Bem simples, bem didático. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Tá valendo, certo? O que acontece é que pode vir uma lei específica depois, que tem uma lei específica depois, que trata só sobre os crimes sobre tortura. Vocês vão estudar em Penal 4. Tem, certo? Mas a ideia é, isso aqui já tá valendo, certo? Desde 5 de outubro de 1988, tá? 5 de outubro, né, que ela foi lançada. Se não me engano, é. Certo? Isso é a ideia de eficácia plena. Tranquilo? Eficácia contida. Aqui a gente já tem uma diferenciada, tá? Mas observem, é direto quanto ao modo que ela é aplicada. Eficácia plena é direto. Quando vocês ouvirem a palavra direto, é porque a Constituição, né, para ficar mais simples de pegar, é porque a Constituição, essa bonitona aqui, tá? Ela diretamente aplica, ou melhor, produz os seus efeitos na realidade social, certo? Quanto ao modo, é direto. É a Constituição, bum, batendo na tua cara, Tiago, e dizendo, Tiago, bum, você não pode ser torturado, tá? E nem sofrer tratamento desumano. É isso. E quanto ao tempo, é imediato, certo? Nasceu a Constituição, peguei aqui na minha mão, pum, tá valendo, beleza? Pronto, basicamente isso. E contida, vai seguir a mesma ideia. A norma ainda vai ser diretamente aplicável, certo? Quanto ao modo, e imediatamente quanto ao tempo. Qual é a grande diferença aqui? É aí que a gente toma cuidado, para vocês não se confundirem, não caírem em pegadinha, seja da nossa prova, seja de prova de concurso, o que for. Qual é a diferença aqui, tá? É que apesar dela produzir todos os seus efeitos, e aí vale a pena a gente vir rapidinho aqui, acho que eu deixei a observação aqui. Deixei, tá? Essa observação que eu deixei aqui eu tirei do próprio roteiro, porque a nomenclatura é importante, tá? Qual é a ideia? Por mais que ela possa produzir todos os seus efeitos, beleza? Uma norma infraconstitucional, vale a pena pegar a Constituição, uma norma infraconstitucional, tá? Posterior, pode conter, tá? Pode reduzir ou pode restringir, nunca limitar, Lunara, os seus efeitos. Por quê? Porque se eu estou dizendo que ela é limitada, tá? Eu já estou partindo para outra classificação. Então, não é uma limitação que a norma embaixo da Constituição, né, infraconstitucional, vai fazer. Ela vai ou conter, ou reduzir, ou restringir. Se agarra uma dessas três palavras, tá? Geralmente você pode pensar conter, para casar direitinho ali com a classificação contida. Tranquilo?
Exemplo clássico é o inciso 13 do artigo 5º, tá? Observem, inciso 13, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei com L minúsculo, tá? Gosto de fazer essa brincadeira. Quando eu falo lei com L minúsculo, é o legislador, é a Constituição dizer legislador, né? Entre aspas, legislador, tá? Entre aspas, são os legisladores. Mas assim, ó, legislador, ou melhor, poder executivo, ou, perdão, poder legislativo, quando for fazer a norma, tá? Observe aí essa regulamentação constitucional, tá? E outra, a própria norma pode restringir algumas dessas liberdades, tá? Porque se eu digo assim, gente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí chega um danado, porque aqui é Brasil, chega um danado e diz assim, quer saber? Vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar um exemplo não muito caótico. Vou fazer o seguinte. Vou vender pedra, tá? Mentindo, dizendo que é diamante, né? Vou vender uma pedra ali meio brilhosa, mentindo, dizendo que é diamante. Da onde brasileiro, tá? Então fica uma coisa meio assim, é um livro, qualquer exercício, qualquer trabalho, profissão. E aí indo pra uma coisa mais grave. Então já que é livre qualquer exercício, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, então, quer saber? Eu vou pegar aquela criança no sinal de 15, 16 anos, certo? De 14, 10, enfim. Vou pegar aquela criança no sinal, vou levar para a fábrica e vou botar ela para trabalhar, fazer as coisas para mim lá na fábrica. Entenderam a dinâmica? Entenderam? Se bem que a própria Constituição, lá no 7º, a gente vai ver ele rapidinho, ela já proíbe, tá? Um pouco a ideia do trabalho infantil, graças a Deus, porque tem que estar mesmo em plano constitucional. Mas o que eu fiz aqui, gente, não é só à toa, não pra, provocar vocês. Além de provocar vocês, a ideia é o quê? É observarem a própria interpretação que vocês podem fazer a partir dessa classificação, tá certo? Então a grande ideia é o quê? É que a Constituição já diz aqui, ó, vai ter qualificação profissional, né? Tem que atender uma qualificação profissional que a lei, L minúsculo, certo? A lei infraconstitucional estabelecer. Ou seja, se eu quero ser, vamos lá, exemplo bobo, bem fácil, se eu quero ser advogado, eu não preciso de uma qualificação profissional? Qual? Preciso do diploma, bacharel em Direito, e preciso da aprovação do exame de ordem com a respectiva inscrição no exame de ordem, ou nos quadros da OAB, certo? Nesse sentido, aí você observa que nem tudo isso está regulamentado pela Constituição, certo? Tranquilo? Essa é a ideia de uma norma eficácia contida. Ela contém um pouco desses efeitos. Então, o grande efeito aqui seria o quê? A liberdade de qualquer trabalho, de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, tá? Mas eu preciso atender algumas qualificações profissionais. E a Constituição, por mais, né, ela já é muito grande. Se ela fosse colocar tudo isso aqui no texto dela, ia ser um livro gigante, tá? Isso é um Bíblia, ia ser 40 vademecums para falar, tá? Só sobre um assunto específico. Então ela bota, né, para que a parte infraconstitucional no ordenamento consiga estabelecer. E toda vez, gente, que eu falar infraconstitucional, pensem no seguinte: leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, tá? Todas as espécies do artigo 59, que vocês vão ver com muita calma, com muito carinho, lá em Constitucional 2, tá? Tranquilo? Bom, nunca limitar é bem importante, tá? E só reforçando, a gente vai gastar um tempinho maior aqui no Afonso da Silva, porque quando a gente passar para os outros, a gente só vai fazer o contraste rápido, tá? Mas é importante dominar o que a gente tem de classificação do Afonso. Então, gente, agora, limitada, para não confundir com a contida, porque pode confundir, eu confundia bastante, tá? Vira e mexe, vou confundir, não agora, não aqui, estou preparado para falar sobre isso com vocês, mas se a gente não observar ali com calma o texto, não observar direitinho o que a classificação traz, a gente se confunde. Mas é bem tranquilo, tá? A limitada vai ser bem tranquilo porque a gente vai observar a grande diferenciação na aplicabilidade, quanto ao modo e quanto ao tempo, certo? Ou seja, observem, plena e contida, ambas vão ser diretas quanto ao modo e imediatas quanto ao tempo. O diferencial é, Maria, que na contida eu tenho uma possibilidade, não é que é obrigatório, tá? Mas geralmente eu tenho uma possibilidade, ou melhor, eu prevejo que uma norma infraconstitucional pode conter os efeitos, tá? Como a gente acabou de ver no inciso 13, tranquilo? Eu tenho essa previsão, é o próprio texto dizendo, como a gente viu no inciso 13, que, beleza, você vai exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, viu, Sibeli? Mas tem que atender às qualificações infraconstitucionais que a lei estabelecer. Não vai ter lá, né, a conjunção mas, conjunção porém. Vocês vão observar nos termos da lei, no que a lei estabelecer, no que a lei definir, tá? A gente vai ver alguns outros exemplos mais pra frente, tranquilo? Tranquilo? Bom, limitada. Limitada é o seguinte, ela produz poucos efeitos. Então ela não chega lá toda limpona, toda maravilhosa, lunária, produzindo seus efeitos. Ela vai precisar, tá? Aí sim ela necessita ali de uma regulamentação
infraconstitucional posterior, tá? Eu realmente vou precisar, porque eu vou me perguntar como eu vou aplicar, quando eu vou aplicar. Quando você fizer essas duas perguntas e estiver de frente para uma norma constitucional de eficácia limitada, quando vocês fizerem essas perguntas, como e quando, vocês vão dizer, tá, não dá não, do jeito que tá aqui eu não consigo aplicar. E ao tempo, pô, não dá para aplicar agora. Não dá para aplicar nesse momento. E outra, quando a Constituição quando a Constituição foi promulgada, não dava para aplicar. Certo? Então a ideia aqui é o quê? Quanto ao modo, é indireto, tá? Então não é diretamente, não é a Constituição diretamente permitindo a aplicação. Influencia na nossa realidade social, como diria Corrente Reis? Pronto. E quanto ao tempo, é mediato, não é imediatamente. Ou seja, promulgou, tá valendo. Não. Promulgou, agora a gente dá aqui, vamos planejar. Brasileiro, aquela coisa, não, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra depois. Amanhã eu vejo isso, tá? Pensem assim. Amanhã, Thiago, eu vejo aí a tua situação, tá? Amanhã eu vejo a tua situação. Então, vamos deixar aí pra depois. É a didática, a ideia é essa, tranquilo? Então, ela é dividida em dois princípios, porque ela pode ser observada nessas duas óticas. Quanto à instituição, quanto ao princípio institutivo e ao princípio programático, tá? Ela se divide nessas duas ideias. Então, é uma norma constitucional, se ela for institutiva, que produz poucos efeitos, tá? Porque precisa de uma regulamentação infraconstitucional posterior. Mas a relação, né, a ideia de princípio institutivo é a seguinte. Acho que aqui. Artigo... É que a gente caça no instante. Pronto. Artigo 37. Cadê? É ele aqui. 37, certo? Inciso 7, se eu não me engano. É isso? Isso. Inciso 7, se eu não me engano. Só pra ficar didatiquinho. Ó. Isso aqui é importante, tá? ADM1, Direito Administrativo 1, vocês vão se deparar muito com essa dinâmica aqui para entender como é que tá a nossa administração. Ó. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, tá? Gente, toda vez que eu fizer a leitura do CAPT, não é à toa, tá? É porque isso aqui ajuda, é uma dica, ajuda vocês a entenderem o que a norma do artigo está dizendo com o inciso, tá? É muito importante quando vocês forem ler, tá? Eu sei que para alguns pode ser óbvio, mas é sempre bom ressaltar isso. Quando vocês forem ler, vocês leem sempre o caput e o inciso, tá? Porque aí vai ser a sequência ali da ideia do caput, tranquilo? Até uma forma de interpretação sistemática. Ó, mas a ideia é o quê? A Constituição está dizendo, a administração pública, seja direta ou indireta, né? Obedecendo os seguintes princípios, tá? Ela também tem que obedecer ao seguinte. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites, tá? Definidos em lei específica. Olha que interessante. Eu tô falando, gente, não tô falando de um programa, não tô falando de uma política pública, uma política social propriamente dita. Tô falando de uma instituição, de um instituto jurídico chamado greve, né? E aí, aquela pergunta boba, né? Dá pra fazer greve sozinho? Não, né? Não dá. E outra, dá pra fazer uma greve de qualquer jeito? Não. A própria Constituição ressalva o seguinte, tem uma lei específica, tá? Precisa de uma lei específica para ser regulado o direito de greve. Seja CLT, seja convenção coletiva, seja acordo coletivo de trabalho, seja o que for, tá? Mas eu preciso de uma lei específica, tranquilo? Então a ideia é essa, eu estou instituindo ou uma... Quando falar institutivo, pessoal, pensem em institutos jurídicos. Instituto da greve, o instituto, sei lá, da propriedade urbana, tá? Institutos, no geral, tem essa ideia, certo? Tem essa ideia. Agora, para a gente pegar o contraste, que foi o exemplo de sala dado pelo professor, em relação a uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, não está produzindo efeitos ainda, tá? Tá lá esperando para ser regulamentada. De princípio programático, eu vou me deparar com o seguinte, do direito à saúde, artigo 196, tá? A saúde, vamos lá, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Observem que interessante, tá? Que o professor faz aquela dinâmica, isso é mais hermenêutica, tá? Até por isso que é interessante, para dar um pouco da visão. Isso é um pouco de hermenêutica quando ele pergunta, na visão do cidadão, essa norma é de qual eficácia? Na visão do Estado, essa norma é de qual eficácia? É hermenêutica, gente, que é a tópica perspectiva. Mas aqui, para ficar bem simples, vocês absorverem a ideia do que é uma norma de eficácia limitada e de princípio programático. Observem o que eu disse, em contraste à norma de eficácia de princípio institutivo. Aqui eu estou falando de políticas sociais e econômicas, tá? Estou falando do que o Estado, obviamente, deve fazer. Observem que eu estou dizendo, garantindo mediante políticas sociais e econômicas. Então, observe, quando eu leio o texto que está aqui, principalmente, aí sim o porquê da hermenêutica
do contraste de perspectiva, na ótica do Estado, se eu estou dizendo que é dever do Estado, eu vou olhar enquanto Estado, enquanto, né, aquele Leviatã, entre aspas, né, gigantão, eu vou olhar e vou dizer o seguinte, ó, o Legislativo vai ter que fazer isso. Como, quando, não sei, mas a gente vai ter que fazer isso porque a Constituição já está pedindo, mas não tem no mundo prático. Aí depois é que a gente vem lá com o SUS, a gente vem com outras instituições, outros programas, tá? Minha Casa Minha Vida e tudo voltado, o que tiver ali de direito à saúde, tá? Programa de saneamento básico, programa de limpeza, né? Tudo que você tiver. Teve aquela questão da taxa do lixo, foi controversa, tá? Né? Alguns queriam fundamentar isso no direito à saúde, mas a ideia aqui é o quê? É entender qual é a dinâmica, qual é a estrutura linguística que a gente se utiliza para identificar. Isso aqui é limitado. Aí você ainda vai além, Thiago, você vê, isso aqui é limitado, mas de princípio programático. Estou estabelecendo um programa social, um programa, tá, de uma política pública, econômica, enfim, certo? Bom, como eu disse, aqui ia ser mais lento, mais tranquilo, e eu pergunto, vocês têm alguma dúvida em relação a essa primeira classificação do Afonso da Silva? Sim ou não? Sim ou não? Tudo tranquilo? Estão comigo aí? Estão com sono? Com fome? Já é almoço, hein? Ó, gente, passando. Agora vamos fazer o grande contraste em relação ao Afonso da Silva para os outros doutrinadores. E aqui a gente vai ganhar uma velocidadezinha porque vou partir do pressuposto que vocês já estão tranquilos, tá? E a gente poder fazer nossos exercícios pra gente fixar bem a ideia, tá? Então vou querer a participação de vocês por obséquio. Vou deixar um tempinho, bota lá a questão, a gente fica um tempinho e aí vocês falam, tá? Mas ó, só situando vocês no roteiro, eu gosto de fazer esse contraste. Situando vocês no roteiro, deixa eu carregar, já passamos do Afonso. Então o que a gente vai ver agora? A diferença dele para Helena, para o Carlos Aires Brito, tá? E para o Celso Ribeiro Bastos. Então estamos lá embaixo. Exatamente aqui, ó. Interessante, fundamentos e requisitos. A gente vai ver isso aqui em breve, tá? Questão do princípio da vedação, retrocesso social. Muito interessante. Bom, a gente vai passar aqui. A situação, né? Você quer um quadrozinho que o professor coloca, deixar bem fixo aqui, tá? Acho que vale a pena rememorar para vocês. Isso aqui é interessante, gente, para vocês observarem o seguinte, quando a gente vai falando de próximas aulas, viu? Quando a gente vai falando de inconstitucionalidade de uma norma. Às vezes a Constituição ela vai trazer lá uma situação, tá? E a norma ela já vai nascer, você tem um texto da Constituição e a norma já nasce inconstitucional, tá? Então a grande ideia é o quê? Você tem uma situação 1, que uma norma constitucional, tá? Ela estabelece alguma coisa de um princípio, tá? Aqui as normas de eficácia limitada estabelece o princípio. Vem a lei A, tá? E a lei B ela quer revogar a lei A, certo? Bom, nesse caso, se essa lei B revogar a lei A e ela não traz nada de novo, nada de eficiente, você vai observar o quê? Que melhor manter a lei A, tá? Principalmente se essa lei B ela for inconstitucional. E a situação 3 é o seguinte, eu posso ter essa revogação pela lei B somente se essa lei B for mais eficaz, mais otimizada, tranquilo? Mas eu garanto para vocês que a gente vai ver isso aqui com mais calma, principalmente no estudo das inconstitucionalidades, tá? Espécies de inconstitucionalidade que vai ser durante as próximas semanas, depois de controle, tranquilo? Bom, dá o gancho aqui, ó, Helena Diniz. Só para diferenciar, aqui não tem muita dificuldade, tá certo? Não tem muita dificuldade, bem tranquilo, garanto a vocês. O que vai acontecer? A Helena ela vai um pouquinho além, se salvo engano, ela traz quase 4 classificações. Eita! Ela traz quase 4 classificações, tá? Em relação à aplicabilidade das normas. Então, observem, ela vai de absoluta, plena, restringível, complementável, só para dificultar a vida, Denise, do aluno de direito. Isso mesmo, a nossa titia Helena, doutrinadora master do direito civil, acaba dificultando a nossa vida. Mentira, tá? Porque a gente simplifica a vida de vocês aqui. Como a gente já tem bem consolidado a classificação do Afonso da Silva, lembrando, normas de eficácia plena, contida e limitada. A limitada pode ser de princípio institutivo e de princípio programático, certo? Isso é Afonso da Silva. Helena Diniz, absoluta, plena, restringível e complementável. Vamos observar cada uma e comparar com Afonso da Silva. Observe. Primeiro ela traz a classificação absoluta, tá? Que a norma pode ser absoluta. Ela diz o quê? É aquela que tem um caráter imutável, intangível, produzindo todos os efeitos sem precisar de qualquer regulamentação. Ela está dizendo basicamente o seguinte, é cláusula pétrea. Uma norma constitucional de cláusula pétrea é uma norma constitucional de eficácia absoluta. Faz sentido? Faz. Não vou mentir, não dá para tirar isso dela. Quem somos nós, né, para bater de frente com a doutora Maria Helena Diniz? Qual o detalhe? É uma classificação a mais. Então, qual seria, eu pergunto, Thiago, Denise, Rebeca, qual seria a grande diferença da norma de eficácia absoluta, né, que a gente vê aqui na Helena, para o Afonso da Silva com a norma de eficácia plena, né? Qual seria a grande diferença?
né? É porque a gente está indo para o campo mais específico e dizendo, tem uma classificação ali, um caráter imutável, né? Uma norma ali voltada para ser uma cláusula pétrea. Ok. Então essa é a primeira diferença que ela faz. Plena. Bom, plena vai seguir a mesma ideia. Ou seja, não sendo intangível, imutável, leia-se, não sendo uma cláusula pétrea, também produz todos os seus efeitos. Mas, né? Ela também não vai precisar de uma complementação posterior. Então ela vai ser direta e imediata. É o que a gente viu no Afonso da Silva, tá? Então plena na Helena Diniz é a mesma ideia de plena no Afonso da Silva, tá? Quando vocês ouvirem absoluta, pensem, tá? É a norma de eficácia ali, ou é a questão da cláusula pétrea. Então essa é a primeira diferença da Maria Helena Diniz para o Afonso da Silva. Tranquilo? Passando adiante, a gente vai ter mais duas classificações. As normas de eficácia restringíveis e complementáveis. Contida e limitada, respectivamente, tá? Sem medo de ser feliz. Tranquilo? Sem medo de ser feliz. Basicamente isso. Ó. São normas de eficácia contida de José Afonso da Silva. Bom, isso aqui também tá no roteiro, tá? É porque realmente é quase que a ideia dos treinadores tudo foi sempre um Ctrl-C, Ctrl-V, dando uma diferenciadazinha, tá? É porque o pioneiro é o Afonso e os outros vão tentando trabalhar outra ideia. Que é interessante, contribui, mas fica mais pro debate acadêmico, tá? Pra nossa prática, nossa vida vivida, se agarra a classificação do Afonso da Silva, tá? Quando vocês forem ler o texto da Constituição, que vocês forem estudar e tudo, beleza? Concurso, tá? Acho um pouco raro o concurso cobrar essas outras classificações. E o OAB também. O OAB mal cobra a aplicabilidade. Vira e mexe cobra, mas mal cobra, certo? O foco da OAB é controle de constitucionalidade, tranquilo? Um dos focos. Bom, e aí, gente? A restringível, então, se ela vai ser a eficácia contida no Afonso, a gente já vai saber que é direto com tal modo. Eu me pergunto, como eu vou aplicar essa norma? Diretamente. Então, tá valendo desde o momento que a Constituição foi promulgada. Imediata. Quanto ao tempo? Quando é que eu vou aplicar? Desde quando a Constituição foi promulgada, tá? Raciocínio parecido, semelhante, mesmo exemplo, artigo 5º, inciso 13 da nossa CF. Então, é livre exercício de qualquer ofício ou profissão, né? Atendidas as qualificações que a lei, né, estabelecer. Ou seja, pode ser que uma lei infraconstitucional diga, ó, é livre o exercício da profissão, mas nesse caso aqui não vai rolar não, certo? Se for perigoso, se for insalubre, a gente tem uma norma regulamentadora, número 15, que vai dizer, né, uma norma lá embaixo da pirâmide, que vai dizer assim, ó, quando for esse grau aqui de insalubridade, esse grau de periculosidade, você, trabalhador, tem direito a tantos por cento, tá, de adicional, seja médio, seja leve, moderado, médio, enfim, o grave, tá bom? Então a ideia é essa, é sempre eu ter a possibilidade de uma norma lá embaixo, vocês lembram da pirâmide do Kelsen? Uma norma lá embaixo, às vezes uma portaria, tá? Poder conter, mas geralmente vai ser uma lei ordinária ou uma lei complementar, tranquilo? Bom, restringível, então lei-se contida. Complementável é a norma limitada que a gente viu, tá? Princípio institutivo, princípio programático, certo? Importante ressalva, tá? Quando vocês ouvirem limitada, não é que ela não tem eficácia nenhuma, tá? É que essa eficácia dela, ela necessita de uma regulamentação infraconstitucional posterior. É como se, gente, eu chegasse e dissesse assim, sabem carrinho de... Aqueles carrinhos de fricção? Quem lembra? Thiago, Sibeli, Nária, Denise. Vocês lembram quando a gente era criança, ou sei lá, até os filhos de vocês e tudo, algum parente. Vocês lembram daqueles carrinhos de fricção? Sim ou não? Fala aí, fala sério, vai. Vocês lembram daqueles carrinhos de fricção? A ideia é parecido com aquilo, tá? Você pega aquele carrinho de fricção, ele já tá valendo, né? Ele já tá ali pronto para usar. O que vai acontecer? Você vai dar uma fricção nele e soltar. É a ideia de uma norma de eficácia limitada, certo? Já tá ali, tá prontinho para ser usado. Eu só preciso dar uma fricção nele. Tranquilo? Bom, passando. Agora, Celso Ribeiro Barros de Carlos Brito, o que eles vão trazer de diferente? Bom, aplicação, integração, basicamente isso, certo? Depois a gente bate um papo sobre a ideia do princípio, que fundamenta, constitucionalmente falando, toda essa estrutura de aplicabilidade parte para as questões, certo? Aplicação, tá? E integração. Aqui, Celso Ribeiro Barros de Carlos Brito, os ministros, né, nossos doutrinadores vão dizer o seguinte, cara, na hora de eu classificar essa norma, eu vou classificar quanto aplicação mesmo, certo? Eles queriam ser bem diferenciados, Denise, do que deixou Afonso da Silva ali registrado na sua obra. Então, ele vai dizer, não, quanto à aplicação mesmo, eu quero dar uma diferenciada. E o que ele vai fazer? Vai observar que podem ser, tá, regulamentáveis ou irregulamentáveis, né? Irregulamentáveis ou regulamentáveis. Eu posso ter uma norma que ela é irregulamentável, ou seja, é uma norma de eficácia plena, tá? Para não confundir das nomenclaturas. Se eu estou dizendo que uma norma ela não pode ser regulamentada, é porque é eficácia plena. É que eu não estou prevendo a possibilidade de uma norma infraconstitucional conter os seus efeitos. Se eu digo que ela é regulamentável, aí eu já estou falando, tá?
de uma norma de eficácia limitada. Tranquilo? Certo? Pessoal, vocês estão comigo? Vocês estão aí? Estão com sono, cansados? Muitos jets? Certo, valeu, Denise. Muito obrigado. Só pra a gente fixar. Então, a ideia é o quê? Sempre se agarrar sempre dominar a classificação do José Afonso. E que eu tô dando dica de quando eu fui aluno do professor. Dominar a classificação do Afonso, vocês vão saber a diferença pros outros, tá? Domine. Se dominar a classificação do Afonso, não vai servir só pra esse momento, serve pro futuro da vida vivida, tá? Gente, norma de integração. Aí é que a gente vai entrar, tá? Perdão, falei errado aqui. Aqui é contido, tá? Aqui as normas regulamentáveis são as contidas, porque eu prevejo uma regulamentação e frequencional posterior. Aqui, de integração, aí sim eu estou falando de norma de eficácia limitada. Ou seja, a ideia é, se ele está falando de integração, ele está dizendo uma norma que vem depois, mas integra, né? Essa norma infraconstitucional vai integrar aquele texto da Constituição para dizer, ó, vou aqui pegar o que a Constituição diz para poder fazer com que seus efeitos sejam produzidos no mundo real. Tranquilo? Bom, é basicamente isso. Complementáveis ou restringíveis, né? Então, a grande ideia é essa. Certo? Tranquilo? Bom, pra gente fechando esse momento aqui mais expositivo e tal, que eu quero resolver algumas questõezinhas bem legais com vocês, tá? E eu peço a participação. Vamos ver aqui essa ideia de princípio da vedação no retrocesso social. A grande ideia, pessoal, dessa classificação é a gente saber que existe um princípio não expresso no mundo jurídico, no ordenamento jurídico, mas um princípio que proíbe, Denise, a vedação do retrocesso social. É um princípio da vedação ao retrocesso social. Ou seja, garanto o direito fundamental. Deixa eu puxar primeiro para o próximo slide para ficar bonitinho. Se eu garanto um direito fundamental, eu não posso retroagir. Então a ideia é o quê? O professor dá o exemplo em sala, tá? Do efeito cliquet, né? Com o pincel. E a ideia é essa. O efeito cliquet, né? Primeiro entender isso aqui para depois entender o princípio. Pega o avião do constitucionalismo. Vocês não estudaram constitucionalismo à toa. É pra quando a gente vem aqui, eu só falar e vocês já fazerem o link, despertarem e fazer a associação, tá? A ideia é o quê? Efeito cliquet. É um termo de origem francesa que significa nunca retroceder. É um ponto ali que eu não posso voltar. Ou seja, tá aqui o alpinista, subir a montanhazinha. Ele chega bem aqui, ele olha pro chão e diz: não desço mais não, vou-se embora. Daqui, volto nada, tu é doido, já tô aqui a não sei quantos metros de altura, vou voltar não. A ideia é essa, efeito clique é isso, é que ele pegou ali, fixou naquele canto, ele não vai voltar, tá? Isso, né, a origem francesa desse termo, é do termo, pro mundo jurídico, pro mundo constitucional, Lunário. A ideia é o quê? É a ideia que o Canottilho também vai trazer de dizer assim, ó, é inconstitucional qualquer medida tendente a revogar os direitos sociais já regulamentados, sem criação de outros meios alternativos capazes de compensar a anulação desses benefícios. Então é aquela ideia das situações que a gente viu. Se eu vou ter uma nova lei que vai acabar com a lei que regulamenta o Bolsa Família, ela precisa ser melhor do que o Bolsa Família. Se não for, não vai rolar. Princípio da vedação ao retrocesso social. Se eu tenho uma lei que vai revogar, deixa eu ver uma. Se eu tenho uma lei que vai revogar, eu acho que isso seria muito difícil acontecer hoje em dia, mas nunca sabe, porque a CLT é antiga, mas se eu tenho uma lei que vai revogar a CLT, né, pode ser revogado por outra lei, então vou revogar a CLT, eu preciso fazer uma CLT bem melhor, tá? Aí eu provoco vocês que estão estudando. Código de 2002 foi melhor do que o 16? Sim, em que parte? Entendem? Observem essas conexões entre as normas diferentes que vocês têm, tá? Dos anos diferentes, tá? Porque não, o 2002 foi que melhor, né? Mais atualizado, mas se vocês observarem, tem muita coisa que é Ctrl-C, Ctrl-V. Em Civil 5 e Civil 4, vocês vão ver que tem muita coisa assim, muito engraçada, que a galera realmente, na hora de fazer, não prestou atenção. Mas enfim, crítica à parte, a ideia é o quê? Avançou uma dimensão, 2, 3, 4, 5, quantas vocês quiserem. Quantas dimensões de direitos fundamentais que a gente tiver avançado, as normas que estão ali, os direitos que estão ali, né, consagrados e tudo mais, não podem ser violados, não podem retroagir, não podem retroceder. Tá certo? E isso nos traz a ideia de um princípio não expresso, que é o da vedação do retrocesso social. E pra eu dizer, porque eu poderia chegar aqui na Denise, tá aí o princípio da vedação do retrocesso. Ela, tá, mas de onde é que vem isso? Né? Qual é a razão disso? O que fundamenta? Lembra que a gente estudou normalmente o princípio de lógica? Razão suficiente serve pra isso aqui. É quando eu vou dizer, ó, tem um princípio tal, mas qual é a razão desse princípio? Qual é a razão de ser? Observe. Na vedação do retrocesso social é o seguinte: primeiro, dignidade da pessoa humana é o mais importante. Imagina aí, Lunária, tu tem uma nova lei que revoga o Bolsa Família. Será que isso não fere a dignidade da pessoa humana? Vocês não estudaram ainda a fundo a dignidade da pessoa humana, mas dando um disclaimer, talvez eu esteja objetificando, talvez eu queira
revogar o Bolsa Família para ter mais renda ali do Estado e ele poder jogar para outro canto. Será que isso é interessante? Será que isso não viola a dignidade da pessoa humana? Interessante, né? Bom, Estado Social Democrático Material, né? Olha os nomes, as loucuras aí. É basicamente isso. Estado Social é aquela estrutura de Estado que a gente entendeu. Um Estado de direito, um Estado democrático de direito. Então, nós já temos um Estado democrático social aí, bem consolidado, com os direitos fundamentais, com as características de supremacia da Constituição, superioridade da lei, enfim, todos aqueles elementos que a gente estudou. Material por quê? Porque eu estou trabalhando o princípio da isonomia. Vimos, salvo engano, em Rousseau, o princípio da isonomia. A diferença da igualdade material para formal. Estou falando de igualdade material, Denise, que é tratar, né, igualmente os iguais. Então, você está no plano de igualdade? Vou tratar igual. É a galera da ampla concorrência no concurso. Agora, se você é materialmente desigual, eu vou te tratar de uma forma, né, desigual. Vou descer aqui a escadinha e te levar para cima. Como? Cota. Simples, tá? Vai dar certo aí, vão anular essa lei de Santa Catarina querendo acabar com a cota no concurso público. Vai dar certo. A galera do STF é complexa, mas não a esse ponto. Vai dar certo, vai dar certo. A deles é. Bom, mas gente, é a realidade do nosso país, né? A galera do Sul, não sendo xenofóbico, né? Mas a galera do Sul, eles têm uns negócios. Ai, ai. Enfim, principalmente a questão de querer meter o pé, né, Santa Catarina? Ai. Mas aí, enfim, críticas para outro momento. Supremacia da Constituição, supremacia formal da Constituição, tá? No nosso caso brasileiro, por isso que eu coloquei a bonitinha aí, ó. Supremacia formal. E aqui que vem o detalhe. Para eu não ter essa vedação ao retrocesso social, eu tenho que utilizar, eu tenho que ter no meu mundo jurídico esse vetor. E eu tenho no ordenamento. Estamos aqui só trabalhando no ordenamento brasileiro. Se eu fosse com vocês para a França, para a Itália, o negócio ia ficar quente. Mas eu quero que todo mundo saia daqui pelo menos entendendo direitinho para a gente resolver a questão e dominando. Né? Quem chegou depois, eu estabeleci um objetivo para esse JED, que é vocês saberem diferenciar e aplicar, tá, a classificação. É muito importante. Vou ser muito honesto com vocês, quando eu estudei isso aqui, beleza, eu fixei muitas informações, sabia diferenciar. Na hora de aplicar, na hora de ir pro texto, eu ficava contida, não. Aí, enfim, fui fazendo monitoria com os professores, tudo, fui tendo outras visões, tal. E também me deparando com essa questão da praticidade, né, de botar em prática. Aí eu, então é assim que funciona na hora de aplicar. Entendi, tá? Mas geralmente são essas perguntas, como e quando, tá? Quanto ao modo e quanto ao tempo. Tranquilo? A eficácia das normas aqui, por quê? Que vai fundamentar a vedação do retrocesso social, Thiago? Porque as normas limitadas, e especificamente as que vão nos trazer um programa de atuação estatal, uma tarefa de atuação estatal, tá? Vão ser muito voltadas para as normas dupla face. Lembro que o professor falou isso em sala para vocês e eu tenho que trazer aqui. Isso é mais na frente com Robert Alexi, quando a gente estudar a teoria da norma constitucional. Mas a ideia é o quê? Normas dupla face é essa, Denise, que a gente observa o quê? Na visão do Estado, essa norma é o quê? Tá. Ela é de princípio programático. Agora, limitada de princípio programático. Na ótica, para não ficar só no mundo das ideias, pra gente poder trazer para cá. Na ótica do cidadão, né? Do cidadão, de vocês. Essa norma, ela é qual a eficácia? Plena. Para nós, ela é eficácia plena. Porque eu estou olhando enquanto cidadão, uma pessoa que integra o povo brasileiro, certo? E que eu estou usando termos da ciência política mesmo. A gente é parte do povo localizado no território brasileiro. Então, tá? Materialmente estamos aí dentro do Estado. Agora a ideia é o quê? Quando eu olho para esse texto aqui, eu digo, ele é de eficácia plena. Mas quando o Estado olha, ele diz, é limitada de princípio programático. Me dá um tempo que eu quero fazer a norma, tá? Isso é a ideia de uma norma dupla face, tá? É que você vai pegar, vai olhar por um ângulo e vai olhar por outro ângulo. Como assim, Luiz, por um ângulo, por outro ângulo? O que eu acabei de fazer? Estado e cidadão, tá? Que aí vocês vão observar a eficácia das normas em outra ideia, tá? Que é a questão de você sempre ter o Estado e um particular ali, particular que são vocês, somos nós aqui, tá? E essa relação entre eles através da Constituição. Isso que vai ajudar vocês a entender essa dinâmica das normas, tá? Mas passando aqui, essa é a ideia que são essas ideias que fundamentam, tá, a vedação, né, o princípio da vedação do retrocesso social. Perfeito, Rebeca, perfeito. Aí que entra a nossa queridinha hermenêutica jurídica, tá? A gente vai ter que interpretar usando muitas técnicas de interpretação. Uma delas a gente vai estudar, tá? São técnicas de interpretação constitucional. Uma delas é a questão da interpretação conforme a Constituição, certo? Bom, a ideia é o quê? Eu tenho um método de interpretar. Quando eu utilizo o princípio da vedação, princípio da presunção de inocência, pega qualquer princípio que vocês quiserem. Esses princípios vão balizar a interpretação de vocês em um determinado caminho.
Tranquilo? Então, Rebeca, sendo bem objetivo com a tua dúvida, quando tem essa ambiguidade, quando é que eu consigo classificar? A título de questão, olha para o comando. À luz da Constituição Federal de 1988, vírgula, a norma do artigo 196, ela é, aí tem lá, A, quanto à classificação de Afonso da Silva, a norma do 196 é, aí A, eficácia plena, B, eficácia contida, C, eficácia limitada de princípio institutivo, D, eficácia limitada de princípio programático. Se eu estou dizendo só à luz da Constituição Federal, eu posso olhar como norma de eficácia plena. Tranquilo? Observe o comando, geralmente é o comando. Então a gente vai sempre precisar fazer um exercício de interpretação. Sempre o comando da questão. Tranquilo? Certo? Agora, se ela diz assim, enquanto solução institucional, observa, ó, isso caiu na prova da avaliação diagnóstica de ontem, tá? E essa avaliação diagnóstica vocês vão fazer a partir do quarto. E ela é sempre assim. E as questões em geral, concurso, AB, a prova do professor e tudo. Enquanto solução institucional, observa a palavra instituição. Então tem que olhar qual é a instituição que eu estou me referindo. É a Câmara? É o Senado? É um órgão? Então começa a olhar para a visão do Estado. Tranquilo? É sempre olhar qual é o comando. Tranquilo? De plano, de cara, tu vai abrir um leque, Rebeca, de interpretações. Agora, no geral da coisa, quando você sozinho vai fazer a interpretação, aí você tem que olhar, tá, o que eu quero com a minha interpretação? Eu quero realizar os direitos fundamentais, eu quero uma maior realização de direitos fundamentais, então eu vou pegar o artigo 196 e vou dizer, tá, é eficácia plena. Se eu quero, por isso que a gente diz assim, na ótica do particular, do cidadão, é eficácia plena. Porque eu, Rebeca, eu, cidadão, vocês também, já querem o direito à saúde. Sabe, acho que o professor vai essa brincadeira, né? Se o teu plano de saúde não tá valendo, foi revogado, vai pra onde? Pro SUS. Se o SUS tá fechado, é purgatório, né? Ele brinca dizendo que o Papa Leão aí fechou, né? O purgatório tá fechado pra balança. Cara, a ideia é essa, certo? A ideia é essa por quê? Porque eu, enquanto cidadão, quero a maior realização de direitos fundamentais, tá? Lembrando, os direitos fundamentais não são só os do quinto. Isso aqui é direito fundamental, beleza? Então, agora sendo mais objetivo, é porque eu preciso, né, trazer os elementos para não ficar uma coisa muito solta. Trazendo aqui é o quê? Essa é a ideia. Eu, enquanto cidadão, vou querer que seja plena, mas o Estado vai olhar para outra ótica. Tranquilo? A ideia é o que eu quero com a minha interpretação, tá? E essa ideia de qual é a interpretação que mais realiza direitos fundamentais é a que geralmente se utiliza, tanto pelos ministros do STF, tanto pela gente. Tranquilo? Respondido a tua dúvida, pelo menos assim, deu uma esclarecida, porque é um mundo gigante, tá? Quando a gente começa a falar de norma, de interpretação e tudo. Deu certo? Sim ou não? Bom, os próximos slides... tranquilo. E é isso, é pra isso que eu estou aqui. É pra isso que eu estou aqui, pra ajudar vocês. Porque eu sou, entendo. Depois de muitos anos de monitoria, é assim. A gente entende que é no nosso ritmo, tá? Do nosso jeitinho. Então, professor 2.0 lá, tá, top. Beleza. Tá? E eu admiro, acho legal, mas aqui eu preciso que todo mundo consiga entender, né? E deixar gravadinho e tal. E aí que a gente faz um recorte muito específico. Lá ele precisa abranger 6 créditos, né? Muito conteúdo em 3 dias, com muito feriado. Então fica mais difícil. Eu tenho um momento mais particular e tal, de poder fazer que vocês dominem determinado conteúdo, determinada matéria, com outros elementos didáticos, tá? Então, como a gente já terminou o nosso assunto de hoje, ó, isso aqui é só pra ficar mais bonitinho, tá? Eu gosto de ilustrar um pouquinho e tudo. Quem gosta mais de uma coisa mais visual, ó, entender que a plena é assim, né? Aí aqui é efeito, aqui é a realidade, beleza? Ó, possível restrição, pra gente poder passar pra um exercíciozinho, tá? Pelo menos um com vocês. Então, ó, quiser dar uma olhada mais visual, pra ficar mais ilustrativo, é basicamente isso aqui, tá certo? Bom, fechando basicamente 1 hora, né, 50 minutos de GED, vamos só ver aqui como é que seria, porque eu fiquei falando, o objetivo de hoje é esse. Mostrei aqui a classificação, vamos aplicar? Vamos ver na prática? Pelo menos uma questão. Peguem aí, tá? A questão do... Deixa eu só ver aqui. Questão 2, só ver se dá pra aumentar. Dá. Ficar a fontezinha grande, a gente conseguir enxergar. Eu, por exemplo, sou míope só. Tá? Esse óculos aqui, que quiser até pular mais cedo, tá? Uma coisa... Tá degradável, certo? Degradável. Mas, ó, gente, vamos embora pra resolver uma? Só uma, tá? E é isso, se vocês pegarem gosto, tem mais 2 esperando ali embaixo. Tudo que a gente viu até agora, botando em prática. Concurso, ó, Banca e Decam, tá? Concurso para assistente à administração. Beleza? 2025, não é lá dos primórdios da civilização, não. 2025, ó. Vamos ler? As normas de eficácia contida ou prospectiva, observem, essas nomenclaturas podem aparecer em concurso.
são aquelas que estão aptas a produzir seus efeitos. 2 pontos. A. Desde a entrada em vigor da Constituição, mas não produzem os efeitos que o legislador constituinte quis regular, pois depende de lei regulamentadora. B. Desde o momento da promulgação da Constituição e que tem a atuação do legislador de forma mandatória. O legislador precisa editar a lei. C. Desde o momento da promulgação da Constituição, mas que podem ser restringidas por parte do poder público. D. São não auto-aplicáveis, ou seja, dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos. E. Dependem de norma regulamentadora para produzir efeitos mediata a promulgação do texto constitucional. Dá um tempinho pra vocês. Lunária já meteu o C. Lembre-se, é que é a mesma dinâmica como se fosse uma revisão, tá? Jogou 3 respostas aqui, a gente já marca o gabarito. Rebeca disse C. Vocês são concurseiros, né? Tô de olho. Acho fofo. Mas gente, pra vocês verem que um cai, né? É importante. De poder. Mais alguém? Deixa eu ler aqui, eu só puxei, tá? Vou ser muito honesto, só puxei aqui, a gente vai saber ao vivo. É pra vocês mesmo. Bom, pra ganhar um tempinho, e já estamos entrando no horário de almoço de vocês, vamos ver. C. O Luiz, ele se esquece de uma coisa chamada tecnologia, tá? Mas relaxa, eu só tenho que fazer login aqui, pera aí, gente. Eu esqueço de algumas coisas, tá? Ai, meu Deus. Mas vamos ver. Vai estar lá o mesmo filtro. Deixa eu ver. Isso. Aqui, ó. Segunda questão, né? Correta, tá? Deixa eu ver. Vamos ver se é a C mesmo. É que ele tá dizendo que eu já devo ter feito essa questão há décadas atrás. Vamos ver vocês. C. Boa. Mataram, tá? Tem mais 2 aqui embaixo. A gente tem direito a 10 gratuitamente. Só mais duas. Que é a 3 e a 4. Essa aqui é certo e errado, ó. Ah, sim, só pra fixar quem participa mais caladinho, como eu, por exemplo. Sou bem caladinho também, tá? Aqui não, mas nas salas e tudo sou mais caladinho. Então, ó, desde o momento da promulgação, como a gente trabalhou aqui, podem ser restringidos por parte do poder público? Podem. Não é que obrigatoriamente vai ser, mas observe as nomenclaturas, ó. Restringida, contida, aqui, ó. Eficácia prospectiva. Então, se vocês se depararem em provas com isso aqui, eficácia prospectiva, tá falando de norma de eficácia contida. Tranquilo? Banca dá maior valor a fazer isso aqui. Adoro. Por quê? Porque se eles fossem perguntar do jeitinho que a gente ensina na faculdade e tudo mais, todo mundo ia decolar muito fácil, tá? O concurso é muito específico, beleza? Polícia Federal. Quem quer ser policial federal? Ó, da CESP e Sebrasp. Outra banca aí, federal, né? Federal, assim, no sentido de cobrança. E aqui o concurso também é para um cargo federal, ó. Polícia Federal. Então vamos ler. Julgue o item seguinte com base na... Rebeca. Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência dos tribunais superiores. Não esquentem com jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Vamos ver o que tem aqui. As normas constitucionais de eficácia plena e eficácia contida têm aplicabilidade imediata, são irrevogáveis e não admitem restrições por normas infraconstitucionais. Certo ou errado? Essa pega... CESP, né? Pegajosa, mas pra policial federal. Policial federal tá achando que só tem que saber direito penal? Ó, o dedinho, ó. Certo? Olha o direito penal. O Lara disse errado. Aproveitar pra beber água, gente. Beck errado. Cadê minha amiga Denise, meu amigo Thiago, Sibeli? Acordem. Ou vocês estão resolvendo alguns paralelos da vida vivida. Bola rolando, que eu sei como é. É que eu gosto que joga 3 aí, né? Aquela coisa. Mas vamos aproveitar que vocês dois já estão no gatilho. Ó, errado. Errado. Parabéns. Vocês acertaram. Está errado, tá? Por quê? Porque se vocês já devem... Vocês fizeram isso inconscientemente. Mas olha só como isso aqui é interpretação. Vocês viram que aqui eles estavam falando aqui, ó. Que a questão fala assim, ó. Não admite restrição. E a norma de eficácia contida não admite? Viram? O choque de gramaticalidade no próprio texto? Parabéns. Vocês já poderiam ser policiais federais, né? Claro que não, tem que fazer o concurso todinho, mas, pô, gente, isso aqui é uma coisa que cai no concurso 2025 agora. Vai dizer que o que vocês veem não é cateto e hipotenusa, certo? Bora. A última, acho que isso aqui é um pouquinho mais elaborada, mas para a última, prometo, 3 questõezinhas, vocês já saem aqui refletindo, esquentados, né, os motores. A plena, né? Não, a menos que seja por outra constituição. Ou, isso aí vocês vão ver na unidade 4. Essa dinâmica é maravilhosa. Eu vou ter que dar uma estudada porque
eu tenho um domínio, tenho um certo domínio, mas ela sempre tem muita brecha. Mas, Lunara, a ideia é o quê? Outra Constituição pode, até, porque as normas de eficácia plena geralmente já vão estar lá bonitinhas no texto. E aí eu preciso de outra Constituição ou de uma emenda constitucional, certo? Muitas vezes não vai ser nenhuma revogação, né? Mas realmente não são irrevogáveis propriamente ditas, tá? Só podem ser revogadas por uma nova Constituição ou emenda constitucional, em regra, no geral, tá? Mas tem pano pra manga, tem pano pra discussão, tranquilo? Certo? Mas no geral dá pra botar ali como irrevogável num plano de princípio da vedação do retrocesso, né? Como é que você vai, se essa lei aqui vai revogar, ela precisa ser melhor, tá? Então nesse caso específico, dá pra dizer que ela é revogável. Mas pra um concurso assim, tá? Que eles colocam desse jeito, ó. Base na Constituição e jurisprudência. Constituição, gente, falou da Constituição, esse é o raciocínio. Então fixa aí como irrevogável mesmo, beleza, Lara? Bom, questão 4, ou seja, a última e terceira aqui que a gente vai resolver hoje. Aqui é o que? CESP, Sebrasp de novo, né? Agora para analista técnico da área da contabilidade pública. Contador tem que saber a classificação. Estão percebendo a loucura? Ó, julga o item a seguir, relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, organização política e administrativa do Estado e direitos sociais, de acordo com o texto constitucional de estudantes do STF. Calma, tá? Que eu puxei isso aqui, eu não vi direito o texto, mas dá pra... Com que a gente trabalhou, eu acho que dá pra resolver essa daqui. Dá. Porque a técnica é a mesma, tá? Mas esse aqui, ó, a matéria de Constitucional 2 e Direitos Sociais, a gente vai dar uma pincelada por aqui, mas é Constitucional 2 também, tá? Mas, gente, é bem tranquilo, tá? Texto Constitucional e Jurisprudência do STF. E, Rebeca, observa que agora, ó, quando tu diz, ah, não, nunca tem essa ambiguidade, é porque, ó, o comando sempre vai influenciar a gente, ó. Ele tá pedindo aplicabilidade das normas, esse conteúdo aqui, né, em relação à organização do Estado, direitos sociais, o texto constitucional e jurisprudência. Então, quando tu for pegar uma questão dessa e for interpretar, tu vai balizando a interpretação, observa, tá, o que a jurisprudência diz, o que deixa... Isso aí pra quem é concurseiro, tá? Pra gente aqui, vamos tentar usar o que a gente aprendeu hoje, a técnica, tá? Quando vamos lendo aqui, ó. A ausência de norma regulamentadora que viabilize a implementação de uma diretriz programática constitucional, já eu traduzo, configura omissão legislativa politicamente relevante, mas não enseja violação de direito subjetivo, nem legítimo uso de remédio constitucional por inexistência de eficácia jurídica autônoma dessas normas. Aqui, vou pedir desculpas, porque eu não olhei com calma essa questão, tá um pouquinho mais densa mesmo, tá? Mas, vamos botando aí o que vocês acham, tá? E eu vou traduzindo aqui o que eles quis dizerem, o que eles quiseram dizer, tá? Aqui nesse momento. Se vocês observarem, para contador tá mais difícil que policial federal, né? O negócio é engraçado nos concursos, tá? Gente, vamos ver o que a gente tem, tá? Eu tô falando da ausência de norma regulamentadora. Beleza. E essa norma, que devia ter sido regulamentada, tá? Ó, Lunara já disse e já deu a justificativa. Boa, Lunara. Vamos ver. De uma diretriz programática constitucional. Ou seja, estão falando mais ou menos o quê? Norma de eficácia limitada. De princípio programático, ó. Diretriz programática constitucional. E essa ausência dessa norma configura uma omissão legislativa politicamente relevante, mas não enseja violação de direito subjetivo. Será que não viola? Caraca, vocês estão muito fera. Seria mandar em injunção. Eu tô ajudando sobre isso, pra vocês terem ideia. Mas, Rebeca, aproveitando que tu já engajou, diz aí, certo ou errado? Bora, porque se a gente errar, a gente aprende. O negócio é assim. Porque eu tô ainda ponderando aqui, mas eu iria pelo errado por causa disso aqui, ó. Não enseja violação de direito subjetivo. Errado, né? Bora. Aqui. Caraca, a gente, ó. Vocês já passaram 3 concursos aqui hoje. Vou querer, né? Vocês forem lá tomar posse, eu quero vocês dizendo, ó, o carro do meu monitor, o carro do professor. Ei, mas, ó, que interessante, tá? Então, sempre se agarrem a esses sitezinhos de concurso, tá? Tem esses outros aqui, ó, que eu deixo aqui no gatilho, mas é quando eu tenho mais tempo de organizar, que é o Gran Concursos, tá? Gran Questões. Quem for concurseiro ou quem quiser exercitar, serve pra tudo. Quer praticar? Vem aqui, ó, Gran ou OAB de bolso. Esse aqui eu recomendo fortemente. Não só pra essa, mas para as próximas cadeiras, tá? Carrega. Enfim, que ele tem todos os conteúdos de todas as disciplinas, e você pode escolher bem direitinho, tá? Direito constitucional também, ó. Aí você faz o cadastro de tudo, tá? O OAB de bolso. E, bom, aí o que eu trouxe só o que é concurso pra ser uma coisa rápida, né? E tudo, já é de hoje tentar ser mais prático. E, gente, vocês estão... Estou com medo que vocês vão chegar no professor, o professor vai ficar, o que tá acontecendo, né? Vocês estão um pouco além, mas seria sim mandar de junção, Rebeca, porque um pressuposto para o cabimento do mandado de junção, artigo 5º 71, é a omissão, né, a ausência de norma regulamentadora. Esse termo aqui não tá aqui à toa. Esse termo veio daqui, ó. Cadê ele? Não. O que é o 7º? O 7º também é cheio de norma
Deixa eu ver se eu tô bem mesmo. 71? 71. Cadê ele? Não. É ele mesmo. 71. Boa. 71. Ausência, falta ou ausência de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Um pouquinho do texto, por isso que falaram, texto da Constituição, né? Aqui, texto da Constituição, jurisprudência. Aí vocês estudam em processo constitucional essa parte bem da jurisprudência mesmo, tá? Organização política administrativa do Estado, ou seja, repartição, tá? Então é tudo um conglomerado de tudo que vocês forem ver e a base de EDF, aplicabilidade das normas, tá? Isso aqui tá misturando processo constitucional, direito constitucional 2, jurisprudência, né? A leitura do texto, interpretação do texto constitucional e o nosso EDF queridíssimo aqui. Estão percebendo? E só com o que a gente viu hoje, com o que a gente dominou hoje, conseguimos matar aí 3 questões de concurso, né? Vocês estão craque demais. Vocês estão craque demais, tá? Me assusta, mas eu fico feliz demais, que eu sinto que estamos conseguindo trazer resultados. Mas é isso mesmo, tá? Mandar de junção é a ausência da norma regulamentadora. E ela precisa inviabilizar, tá? O exercício de um direito fundamental. Grosso modo, tá? Aqui tem outras coisas. E, cadê? Aqui tem outro, inviável exercício de direitos e liberdades constitucionais. Então, a maioria do catálogo do 5º, outras normas que estão por aí, como 196, 226, tá? Essas normas assim. E prerrogativas sobre nacionalidade, soberania, cidadania, tranquilo? E tem a lei específica dele, Lei 13.300/09? Acho que é /09. Mandado de junção, tranquilo? Mas calma, estão sendo os próximos capítulos. O foco aqui seria o quê? Tá? Esse quadradinho que a gente viu, através de uma classificação a gente conseguiu matar a questão. Gente, vou puxar, né, não estender muito, porque eu fico empolgado nessas horas, principalmente com a participação magnânime de vocês. Vou liberar a nossa frequência e pergunto, importante, vocês têm alguma dúvida, alguma reflexão, comentário? Fiquem à vontade, pelo amor de Deus, tá? Porque assim, vocês vão ver que vai passando, próximo dia a gente já nem fala mais sobre classificação. A gente já pega ali controle e vamos embora. Vocês vão ver, controle é muito legal. Vou ser... Meu Deus. Abre o WhatsApp a cada bomba. Vou ser mais breve na parte histórica, por mais que seja uma maravilha, tá? Pra gente entender os fundamentos, de onde vem e tudo mais. Mas a gente vai rever um pouquinho da parte histórica e tudo, e do que mais vocês virem, tá? Em relação ao controle de constitucionalidade, onde vocês pararem na próxima semana. Acho que na próxima semana vocês já vão ter terminado a formação do controle difuso, já vão estar entrando ali meio que no controle concentrado, tá? Gente, presença liberada, reflexões à parte, podem ir preenchendo e se retirando. Quem tiver dúvida, tire aí, mande mensagem, leia as indicações de leitura, tá? Segunda-feira é dia útil. Eu e o professor estaremos lá, tá? Eu e o professor estaremos lá. Eu chego geralmente depois porque eu tenho aula no AB, no mesmo horário, mas a professora termina mais cedo. Galera da gravação, Fiquem aí com um forte abraço, um grande beijo e tchau!